em relação ao jogo, e olhando a tabela, como me surpreende o Grêmio. Ele não ganha fora de casa e ele tem o melhor ataque do campeonato. Ele se por acaso, dentro da competição tem erros, acertos. Se ele vai com a vitória de Itaquera, ele estaria a 6 pontos do Botafogo. Hoje, né? O Botafogo ainda vai jogar, tudo, mas assim, vive aqueles momentos fora de casa, não ganha de ninguém, está ali na 3ª colocação. Hoje com a tabela cheia, né? Não tem mais jogos nenhum pendente. O Grêmio tinha um jogo a menos, né? Que foi esse jogo contra o Corinthians. Né? O Palmeiras está ali também, uma grande chance de chegar perto. Né? E poderia ter ganho e torcer para que o Corinthians hoje faça o dever de casa diante do Botafogo, faltando 14 rodadas. Né? Eu acho que o Botafogo joga hoje folgado, sabendo de tudo, o que aconteceu durante a rodada, mas teve chance, mas o Grêmio também teve chance de fazer o segundo. O jogo estava 1-0, um contra-ataque lá com o Soares, poderia ter feito o segundo. Né? Não vejo um resultado anormal, não. Nessa passagem do Abel pelo Palmeiras, foram 6 jogos diante do Grêmio, 5 vitórias e um empate. Agora essa derrota, né? Então a briga está ali. Nas primeiras colocações, todo mundo torcendo para que o Botafogo tropece, para ir se aproximando. Tem ainda em jogo 42 pontos, né? 14 rodadas. 42 pontos de jogo, ainda tá tudo muito aberto ainda, viu? Mas até quando ficou com um jogador a mais, era muita bola só na área. Então... O Palmeiras só ficava jogando bola na área, não faltou também construção de jogada? A melhor lance... 43 o melhor lance foi esse aí, ó, do Palmeiras, e aquela cabeçada se não me engano, do Gustavo Gomes, né, que bateu na trave. Mas muita bola na área mesmo, com homem a mais. O Grêmio tem a 5ª melhor defesa e o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 39 gols marcado, né? Um a mais do que o Palmeiras, que tinha o melhor ataque dentro da competição. E vejo tudo muito aberto. Acho até um resultado normal em Porto Alegre e Carol Grêmio perder de 1-0. Mauro César Pereira, o Palmeiras estava a 8 jogos sem sofrer gols. O Palmeiras agora, ele estava também a 5 jogos sem perder no Brasileiro, né? A gente dizia que ele tinha conquistado uma boa sequência e o Botafogo estava dando uma desacelerada. Qual é o peso dessa derrota para o Palmeiras? E você acha que foi uma boa atuação, uma má atuação do Palmeiras, do Grêmio, o Grêmio que vence esse Palmeiras aí, que não perdia a 5 jogos, que não sofria gols a 8, porque realmente a defesa do Palmeiras mostra ser muito forte. Mas eu achei que o ataque ontem ficou devendo um pouco, Mauro. 43 cruzamentos na área. Você sabe quantos gols o Palmeiras fez nos últimos 5 jogos? Não, diz pra mim. 2. Em 5 jogos. Ele empatou 0-0 com o Pereira. Ele empatou com 0-0 com o Corinthians. Ele ganhou de 1-0, gol de falta do Rafael Veiga, o Vasco, no jogo até que o Vasco teve um gol mal anulado. Ele ganha do Goiás 1-0 com o gol do Breno Lopes nos acréscimos. Sofrido, você vê esses 2 gols também, né? A força. E agora perde por 1-0 pro Grêmio. O ataque não está funcionando. Há quem diga que o Dudu tá mais... O Dudu não vinha jogando bem, não, cara. A temporada do Dudu não era tão boa. O problema não se limita ao Dudu. Claro que ele faz falta. Com ele melhoraria se ele pudesse estar em campo. Mas acho que é um problema mais coletivo. Muito cruzamento e aquela coisa, né? Quando dá certo, ontem se aquela bola do Gustavo Gomes vai no gol e não na trave, nossa, a jogada do Palmeiras aérea é forte. Sim, é forte, mas o repertório está muito curto. O time está criando muito pouco. O potencial do Ender, que parece que não é bem explorado, que ele não consegue se desenvolver. Então, acho que o Palmeiras tem de fato ter problema. Já falei aqui e vou repetir. Quinta-feira da semana que vem tem Boca e Palmeiras. A minha expectativa, posso até ser surpreendido, ter um jogo diferente do que eu imagino. É de um jogo truncado, poucas chances, o 0-0 é o placar mais provável. Pela maneira como se comporta, o Boca do Jorge Almiron, e como joga o Palmeiras hoje. Então a tendência, nós temos aí jogos de... O Boca empatou 0-0 contra o Racing 2 vezes, uma vez contra o Nacional e outra 2-2, levou nos pênaltis as 2 vezes. E o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro 1-1 em Minas, 0-0 aqui em São Paulo, ganhou de 4 do Pereira, 0-0 aqui em São Paulo. Ou seja, os times gostam de um 0-0, né? Empatam bastante, tanto o Palmeiras quanto o Boca. Então esse jogo da Libertadores deve ser um jogo muito amarrado, muito truncado. E o Grêmio é um time que se defende mal, né? Você viu aí uns 4-4 contra o Corinthians e ontem também permite muitas oportunidades, né? Foi muito dominado o Grêmio ontem. Ganhou o jogo, mas também não foi uma grande partida do Grêmio, não. O Grêmio, e quando teve contra-ataque, não soube matar a jogada, matar a partida. Até teve, porque o Palmeiras se lança, começa a aparecer muito espaço.
O André teve uma chance boa ali, acabou não passando para o Soares, chutou mal, teve algumas outras oportunidades. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras não tem jogado bem. O jogo do Goiás também não foi bom, ganhou com gol nos acréscimos, lá sabe lá como. Então é um momento em que o time defensivamente ele é forte, a gente sabe disso, toma poucos gols, mas a produção ofensiva está bem aquém. O Mauro falou, né, Flávio, sobre essa situação do Endrick. É que ele acha que não está sabendo aproveitar bem a qualidade do Endrick. O Endrick realmente está sendo mal aproveitado, está sendo mal utilizado, ou realmente talvez ele ainda não seja aquele talento todo da base no profissional? Será que o erro está na forma como se aproveita o Endrick ou no futebol do Endrick? Uma pergunta também para o Mauro depois, já que ele puxou esse assunto. Bom dia a todos, boa tarde a todos. O Endrick, que eu conheci, era um jogador de lado de campo que recebia a bola em velocidade e pela força, pela explosão física dele, chegava à frente e aí tem uma técnica boa para fazer gols. Eu tenho visto o Endrick sendo aproveitado mais no meio, mais como um homem de finalização. Ontem ele entrou no lugar do Rony, que é o cara que foi feito um trabalho com o Rony. O Rony é um jogador de lado e que o Abel colocou como centroavante, como atacante e funcionou bem. Talvez ele esteja tentando fazer a mesma coisa com o Endrick, mas não está funcionando. Está muito complicado. E, por outro lado, ele improvisa o Arthur, ele troca o Arthur de lado, coloca o Mike pelo outro lado, e aí o Palmeiras perde tudo. Ele não tem força. O Arthur caiu, o Mike não pode eventualmente ser utilizado ali, mas complicado com a saída do Dudu, praticamente quem o substitui é o Mike. Ele joga o Arthur para o outro lado, o Arthur caiu, quando o natural seria o Endrick, que é um jogador de velocidade lá de campo. Então, eu acho que assim, não dá para você saber se o nível do Endrick é tudo isso que se imaginava, ou já é tudo isso que se imaginava, que eu acho que ele vai ser realmente um grande jogador, mas nesse momento, para mim, ele está sendo mal aproveitado. Ele é um jogador de lado de explosão e ele está brigando com o zagueiro. Ele recebe a bola, ele dá um tapa, ou recebe a bola e vai em velocidade e usa toda a explosão física dele. Como um homem de meio, é mais difícil esse trabalho, não é a característica dele, né? Então, para mim, ele está sendo mal utilizado. Você concorda, Mauro? Ou talvez é o futebol do Endrick que ainda não é meteórico como era na base? Assim, eu acho que sim. Primeiro, ele no início do campeonato, eu acho que até de forma muito apressada, ele virou titular, da temporada, melhor dizendo. Depois ele foi colocado no banco e acho que ele entra sempre tendo muito o que provar. E o time não produz, gente. Não é só o Endrick. O time não produz ofensivamente. Ele tem volume, mas criar chances, aproveitá-las, não acontece. São 2 gols em 5 jogos. Um de falta e o outro ali na marra contra o Goiás, um bate-rebate, o zagueiro rebateu errado, o Breno Lopes mandou para dentro do gol. O time não faz gol. 5 jogos, empatou com o Pereira 0-0, empatou com o Corinthians 0-0 e ontem perdeu de 1-0. Mas estava em desvantagem no placar desde o começo do jogo, naturalmente foi para cima, agora 40 e tantas bolas cruzadas. 39 cruzadas e 11 escanteios. Então, são 60 bolas alçadas. É muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. Então, realmente, o futebol do Palmeiras está um pouco aquém aí do que o time já produziu em outros momentos, né? Tá bem aquém, eu diria. Por isso, eu imagino que esse jogo com o Boca, esses jogos sejam jogos bem truncados, bem amarrados, de poucas chances, um querendo conceder muito espaço para o outro e tentando explorar ali as eventuais oportunidades. Eu acho que o Endrick ele só entra no meio disso tudo, né? Ele acaba sendo meio que embrulhado aí no momento que o time não está conseguindo produzir ofensivamente. Ô Vamp, o Endrick realmente, ele não faz gol há 10 jogos. Desde julho, quando ele enfrentou o Atlético Paranaense, que ele marcou o gol, ele não faz mais gols. Então a gente tem aí 3 meses, quase 3 meses que o Endrick não faz gol. Teve ali aquela jogada que originou o gol não, né? A jogada que quase originou o gol contra o Corinthians, que o Breno Lopes perde o gol feito e a torcida elogiou aquela jogada do Endrick, mas ele não vem marcando. A gente já mostrou aqui que ele vinha insatisfeito com o seu desempenho, já saiu chorando, já tiveram críticas na Espanha. Parece que o Endrick ele vai oscilando, ele tem boas atuações, daqui a pouco não. Mas como disse o Flávio, também pode estar sendo mal escalado, também pode estar sendo mal aproveitado, tendo poucas chances. Quem que você acredita desse Endrick ainda no Palmeiras, Vamp? Esse moleque ainda vai entregar antes de fazer 18 anos e ir pro Real Madrid? O erro é do Abel? O erro é dele? Vai embora logo, pô. Tá bom, mas ele não pode ir embora logo. Não tem como não ir, não. Se chegar agora, o staff chegar agora em dezembro, porque o cara é convocado. Mas o Palmeiras, se ele não quiser liberar, não. Ele é convocado para a seleção, não libera.
Ele fica no banco do Palmeiras, não joga. Então é o seguinte, vende, entrega logo. Olha lá, o menino lá do Atlético Paranaense, o Vitor Roque, né? Vitor Roque. Tomara que não seja nada. Entrega logo o pacote. Ah, não pode o que pode, vai. Ô, Vamp, mas entrega logo o pacote. Ah, do jeito que o Abel tá. Do jeito que o Abel. Pensando como o Hendrick e como o Real Madrid. Não, do o jeito que Palmeiras pode não querer liberar. Ah, e do jeito que tá tratando ele, quer dizer assim. Teve um jogo em Fortaleza que nem no banco ele ficou. Ele fala, preciso de mais um pouco de minuto. Vai lá, fica lá, como é que. O B lá, como é que fala lá? No... É o Castilha. É o Castilha? É muito melhor estar treinando lá, aprimorando, pegando o jeito de jogar europeu. Vai embora, deixa o menino ir embora logo. Ele tem que esperar completar 18 anos para poder ir? Tem que esperar, Não, ele pode... pela lei. Não, ele não vai ser inscrito e tal. Ele... Então, e o Palmeiras tem o direito de ficar. O Palmeiras não direito vai querer liberar. tem. O Palmeiras vai falar, direito tá bom, vai tem. embora. Não Mas vai. pega outro. Não tem lógica. Deixa Se o você menino. quer o jogador, Flávio, tem lógica pra você pensar como o Hendrick, o staff do Hendrick e o Real Madrid. Isso. O Palmeiras não. Claro. Você acha que a Tudo torcida do bem. Palmeiras vai achar legal? Pô, você tá mandando o nosso joia embora antes podendo aproveitar o cara aqui? Então devia perguntar porque não usa direito ou não usa. pode ir, ué. Não ter 18 anos. É por causa disso, né, mano? Ele não pode ir. Tá Não vai, você já estava lá. Isso é uma sacanagem também, viu? Isso é uma lei imbecil, isso é uma sacanagem. É uma questão de tempo. Segurar o cara. No meio do ano que vem, ele faz 18 e ele vai embora. É o que vai acontecer. Justamente no início da temporada europeia. Então, No time Castilha. Eu acho isso uma sacanagem. então fica aí, ele não pode ficar puto também, não. Então fica com paciência, esperar, tá bom. Então, Eu só acho usando o mal. seguinte, é um jogador que, se ele de fato lá na frente mostrar o potencial que mostrou na base e que o Real Madrid acredita tanto que se propôs a pagar tanto dinheiro por ele, talvez o torcedor no futuro, se ele não estourar, né, nos próximos meses, ao vê-lo, caso isso aconteça, brilhando no Real Madrid, fala, poxa, ele não nos ajudou tanto, entendeu? Como poderia. Porque não tá funcionando tão bem. Mas eu acho que assim, não dá para colocar a culpa no garoto. Ele tem 17 anos. Isso Ele eu tô tem falando. trabalhado. Nós não está funcionando. O time não produz tanto assim ofensivamente. Você viu, o Ranier tá no time mais pobre da Itália, né? Ele foi pra lá, foi emprestado, né? Foi? Tava lendo a matéria. Ele e mais outro lá, que eram duas promessas, estavam jogando futebol italiano. O Madrid pode fazer isso. Chegar Na Espanha, na Alemanha, agora na Itália. Pode chegar lá e de repente fica lá no Castilho ou ser emprestado para ganhar bagagem. O Casemiro fez isso, é normal. O Casemiro foi para Portugal alinhar, aprender a jogar bola, entender o jogo, né? Que é outra coisa, é outro mundo. É outro esporte completamente diferente que se joga lá na Europa. Então, até isso vai entender. Agora, repito mais uma vez, eu acho uma tremenda sacanagem segurar o profissional aqui, porque não tem 18 anos, porque, pô, o cara, ele é um bebezinho, pode vender. Essa lei tem que ser revista. O cara foi negociar, tem que ir embora. Deixa o cara aí, pô. Vai ficar segurando pra quê? Travando a carreira do cara. A carreira do jogador de futebol é muito curta. 10 anos, 12 anos, você segura. Aí, no caso, ele tá perdendo 1 ano de carreira com essa história aí. Não tá sendo utilizado. Ele fica refém do clube, né? O clube pode fazer o que quiser, usar, não usar. Não tô nem dizendo que tá certo ou errado. Eu não tô em contato direto com ele pra saber, mas eu acho uma bobagem. Vendeu, tem que entregar o jogador, pô. Ou então não negocia. Então tem que entregar. Eu acho que é uma besteira ficar segurando. Para repensar para o futuro. O Abel Ferreira, claro que a gente vai falar já da declaração polêmica dele saindo do campo. Isso é roubar, foi roubado, né? Até porque não acho que teve nenhuma interferência direta da arbitragem no resultado. Dessa vez, realmente, não achei pênalti no Hendrick, não achei pênalti no Gustavo Gomes. Acho que foi ali uma reclamação exagerada do Abel Ferreira, já dando minha opinião. Vou perguntar também pro pessoal da mesa. Mas antes, a gente tem que falar sobre o que o Abel disse da bola não ter entrado, né? Que ele falou que a bola não entrou, que o Palmeiras, na visão dele, mereceu o resultado. Só trazendo os números aqui do jogo, antes dessa declaração do Abel, foram 35% de posse de bola do Grêmio, 65% do Palmeiras. 18 finalizações do Palmeiras contra 7 do Grêmio. 4 no gol do Palmeiras, 2 no gol do Grêmio. Você vê como o Palmeiras errou finalizações. De 18, 4 foram certas, como se diz, e 2 certas do Grêmio. Então o Palmeiras realmente ele teve um domínio, mas não ameaçou tanto o gol do Grêmio, assim pra dizer, realmente merecia muito o resultado. Realmente, pode não ter merecido a vitória o Grêmio, mas também não viu um futebol no Palmeiras pra falar que merecia uma vitória. Vamos ver aí a declaração do Abel Ferreira e depois passar aqui pra mesa. O que é que eu te vou dizer? Eu já falei para vocês várias vezes, hoje era dia da bola não entrar, vejam o lance em que o Veiga vai fazer golo, bate nas pernas do guarda-redes, nas costas e vai fora. Criámos o suficiente para sair daqui com outro resultado, muito volume, muitas oportunidades, bolas na trave.
E como eu digo muitas vezes, ou digo sempre, o resultado tomou conta dele hoje. Não foi o que nós queríamos e nós fizemos tudo. Nos primeiros 10 minutos acho que entramos longe das marcações que tínhamos definido. É muito claro perceber isso. E a partir dos 10 minutos acho que o jogo foi todo nosso e não ganhamos porque não fomos eficientes nas oportunidades que tivemos. Foi por isso que nós não ganhamos o jogo. Mas o futebol é assim, e dar os parabéns ao Grêmio, que hoje foi extremamente eficiente e por isso é que ganhou o jogo. Olha aí, Vamp, ele diz, criamos o suficiente para sair daqui com outro resultado. E aí diz que não foi eficiente, dá parabéns pro Grêmio, ele também rasgou elogios lá pro Renato Gaúcho quando perguntaram, né, dessa rivalidade, porque o Renato Gaúcho tinha um jejum aí, né, com o Abel Ferreira. 5 derrotas e um empate. E ainda mais uma final de Libertadores, quando ele era treinador do Flamengo. E uma de Copa do Brasil também. E uma final de Copa do Brasil. Verdade, quando ele era treinador do Grêmio. E perdeu pro Abel Ferreira. E o Abel falou lá que o Renato tá entre os melhores técnicos do Brasil, rasgou elogios, elogiou aqui o Grêmio, disse que o Grêmio foi eficiente. Mas mereceu tanto essa vitória mesmo, Vamp? O Palmeiras? Eu achei que teve mais posse. Não, teve aquela... Fez grandes chances. Chute de fora da área do Rafael Veiga, a cabeçada do Gustavo Gomes e um bate-rebate lá com o Veiga também, um lance com ele. Mas não foi assim, chance clara de gol, não. Quando estava 1-0, o Soares abriu um contra-ataque lá que poderia ter matado o jogo, feito o 2-0. Não vi esse bombardeio todo, não, tanta chance. Mauro. Também acho que não. Acho que assim, teve volume, mas ficou despejando bola na área, não criou claras chances de gol, não aproveitou. O Grêmio não fez um grande jogo. Eu acho que até o Grêmio ele permite que o Palmeiras se aproxime da área, tenha posse de bola, ronde a área, mas o Palmeiras criou muito pouco. Então, assim, teve volume, mas não fez para merecer. Tanto que não chegou. São 5 jogos, 2 gols, gente. O problema não se resume a esse jogo. A criação de jogada é o grande problema do Palmeiras hoje, que é um Palmeiras regular, é um Palmeiras que leva pouco gol, mas a criação hoje, porque tem jogadores de talento, né? Tem o Veiga, tem o Rony, tem o próprio Hendrick, o Dudu se machucou, mas tem o Veiga. O Rony, você não acha? O Rony é um jogador de finalização, veloz, de velocidade, de rápido, profundidade. mas não é de criação. Não cria jogadas. Finaliza jogar muito bem. Aliás, ele cresceu absurdamente nessa mudança de posição. Não dá para comparar o Rony do começo e o Rony hoje. É um jogador muito melhor. Mas ele não é de criação. O Hendrick também é um jogador mais de finalização. É que eu acho que você tem um Veiga e um Rony, você tem um cara de você pode pegar o Arthur. Se você tem um Veiga e um Scarpa. O Arthur foi contratado para isso, assim, para armar mais um pouco e também, exato, né, velocidade. O Arthur também não rende tanto. Tem um Veiga e um Scarpa é outra conversa. Aí você tem, 2 caras fortes na bola parada, que dão assistências, que chutam bem pro gol. Aí você tem 2 meias que produzem muito. Ainda perdeu o Danilo, que era melhor também do que os caras que estão lá hoje, né? O Richard Rios é melhor que o Danilo, né? Então, eu falo isso desde o começo, nas baixas, elas foram pesadas. O Palmeiras pode ganhar a Libertadores, pode ser campeão e tal, isso aí é óbvio que pode, mesmo sem esses jogadores. Mas é claro que a queda técnica aconteceria. Você não perde o líder de assistências do Campeonato Brasileiro e um jovem volante que foi parar na seleção. E o melhor cobrador de bola parada, né? Exato. Você não perde esses caras assim, impunemente, sem contratar ninguém. Contrata o Arthur, que é outra característica. É para preencher, eventualmente, uma outra carência do elenco, né? Ter um cara de lado de campo que pudesse fazer Dudu de um lado e do outro. E aí, com a saída do Dudu, embora não fizesse uma grande temporada, mas é claro que fica mais carente ainda. Então, hoje, é o Veiga. É um Veiga que, eventualmente, pode ter um cruzamento certo do Mike, um cruzamento certo do Piquerez, os laterais. Pode acontecer. Mas o cara que pode criar, o jogador mais cerebral do meio ali, mais talentoso, tudo é o Rafael Veiga. Não existe assim. É um jogo coletivo muito forte, defensivo extremamente eficiente, no entanto, existe uma dificuldade para criar jogadas e para aproveitar as chances. Assim, o Palmeiras, para fazer muitos gols hoje, jogando da maneira que jogou ontem, vai depender muito de quê? De os cruzamentos serem precisos e a defesa adversária ser muito ruim no jogo aéreo, né? Que aí, de repente, a bola vai para o alto e gol de cabeça, sobra e tal, e pimba, vai para dentro do gol. Mas eu acho que é uma carência do elenco.